A paz do Senhor seja na sua casa. Eu estou lendo agora em Lucas 7. Vamos começar do 13, do 7, 11 a 17. E que Deus assim possa nos ajudar para entender esta mensagem que Ele deixou escrita através dos que escreveram. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou ler aqui a ressurreição da filha do filho de uma viúva. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore, não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, Jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Tendo ficado possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo. E então, essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Assim Jesus, ele veio e fez muito milagre. E naquela ida dele na cidade chamada Naim, ele se aproximou de um caixão que ia tendo um enterro e viu a mãe chorando. Ele ficou triste porque aquela mulher estava chorando, mas ali era para cumprir, ele fazer um milagre e todos verem. E aí ele se aproximou, os que carregavam o caixão pararam, e ele tocou e falou: Jovem, levante-se. E ele se levantou. E aí fala o quê? Que grande foi aquele profeta. Eles acreditavam que Jesus era um profeta, que Deus tinha se levantado profeta no meio deles. E creram em Jesus naquele momento. Os que iam levando, a multidão ficou com tremor. E a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E que possamos ter essa sabedoria de temer a Deus quando vemos os milagres e também quando não vemos, que tudo age através da nossa fé. Então, aquela viúva só tinha aquele filho. E ela devia estar desesperada o que ela ia fazer agora, sem ninguém, só com filho único, fala aqui. E aí aconteceu que Jesus ressuscitou aquele morto. E foi para a glória de Deus, para que as outras pessoas crescem.
E hoje eu falo, a gente pode estar passando por alguma enfermidade, mas antes da gente ir ao médico ou ir procurar ajuda, a gente primeiro deve buscar a Deus. Deve falar, meu Deus, me ajuda, me dá fé. E orar. Todo mundo sabe orar o Pai Nosso, não é? Todos sabem. E se você não tiver uma palavra na hora, fala com Deus só. Se não lembrar o Pai Nosso, se um não souber também, tem pessoas que não sabem, mas pode aprender. É muito fácil aprender o Pai Nosso. Então, aí pede a Deus, pede a Jesus que Ele vai lhe ajudar. Aí você procura ajuda no médico, nos remédios, e procura ajuda. E pede a Ele para curar. Em muitos casos ele cura, porque aqui tinha muita gente que morreu. Jesus curou ele, levantou esse e Lázaro. E também quando Jesus andou, tinha muita gente enferma. Mas Jesus curou alguns, não curou todos. Ele fez muitos, mas era muito. Se hoje tem muita gente enferma, imagina naquele tempo que a ciência não estava avançada como é hoje, e era bem difícil, escasso. A medicação devia ser bem rara. Imagina naquele tempo. Então, sim, podemos pedir ajuda, sim. Buscar o médico, precisamos buscar ajuda